DOC TV é um programa conjunto da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, da TV Cultura e da ABPEC, que cria uma parceria inédita entre a TV pública e o produtor independente, com o objetivo de regionalizar a produção de documentários e difundi-los por todo o país. A seguir veremos Mário Guzmão, O Anjo Negro da Bahia, de Elson Luiz Cunha Rosário. Documentário que apresenta uma visão da vida e obra do ator Mário Guzmão em 3 linhas temáticas: a artística, a militância política no movimento negro e a espiritual. DOC TV, Olhares Imaginando um Brasil. Valeu? Oriocan, esse laore, Oriocan, esse laore, danco goiaeso, danco goiaeso. Nós vivemos num país em que a maioria não tem direito à história, não tem direito à memória, portanto você não tem noção de pertencimento, né? E não ter noção de pertencimento é o caminho mais fácil do outro te dominar. Mário, pra mim, é Guzmão. Príncipe. Fé. Brilhante. Fênix. Sabedoria. Corajoso. Entidade. Inabalável. Resistência. Luiz. Luz. Inteligência. O poeta dos gestos. A consciência da cultura negra. E um grande líder. O Anjo Negro, né? Isso é minha avó Dília. Jesus que te abençoe. Ela que lhe abençoe. Obrigada. Nada. De nada. Vai pra casa ajudar sua mãe, Mário. Vai pra casa ajudar sua mãe. Mário nasceu numa cidade muito especial. Muito especial porque Cachoeira, naquele momento, era, digamos assim, uma subcapital dentro do Recôncavo. Então, por isso, Mário vai ter, eu diria, muitas chances dentro de uma cidade como Cachoeira naquele momento. Na medida em que ele vive, inicialmente, no mundo dos negros pobres. Ele participa dos candomblés, ele participa das brincadeiras de criança nos bairros populares de Cachoeira, ele vê os mandus, enfim, ele, a partir de sua avó Dília, ele começa a participar da Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, uma coisa que ele não entendia direito, assim como os mandus, e, ao mesmo tempo, devido ao relacionamento existente entre a família de Mário e algumas famílias, eu diria, nobres, aristocráticas de Cachoeira,
o Mário começa a penetrar também no mundo dos brancos. Mário, a mãe de Mário cozinhava para minha mãe, embora ele não quisesse que dissesse. Era companheira de minha mãe, uma espécie de amigas. Sim, ela cozinhava muito bem, por sinal, fazia alferes muito bem, que lá em Cachoeira é uma característica, não sei se ainda é. E ele, pequeno, ia com Oswaldo para lá para casa, que a mãe não tinha com quem deixar. E ela batia muito nele, porque ele sempre foi muito danado. Ele tinha uma ligação, parece que ele tinha uma ligação, parece não, ele tinha realmente, assim, pelo que ele falava, muito forte com a mãe, Dona Mirandolina. Então ele buscava sempre uma referência da mãe. Ele buscava sempre falar dela, né? Dela, porque Dona Mirandolina era isso, porque, olha, Dona Mirandolina, sempre buscava a mãe. O pai, eu tinha falado do pai também, mas quase era muito ausente na vida de Mário Guzmão. Dona Mirandolina não, Dona Mirandolina era a pessoa muito presente dele. As famílias ricas que tinham condições, quando tinha as filhas que tinham os bebês, mandaram chamar para ela lavar o enxoval todo, porque parecia que tinha vindo da loja. Era assim, ela era uma pessoa assim. Todo mundo gostava dela, abraçava ela. Era muito querida também. Ela lavava as roupas dele, camisas e tudo mais, ela nunca botou na corda. Tinha aqueles balaios, ela botava no sol, as camisas dele, tudo. Assim, não é para corar não, para enxugar, para não estragar, para não queimar. Era assim, ela cuidava dele assim. E ele era um bom filho para ela. Mário veio muito jovem para Salvador, em torno de 18 anos, 18, 19 anos, quer dizer, veio muito jovem para Salvador. E ele encontra um novo mundo que ele vai formando, de certa forma, uma personalidade marcada por uma característica que está sempre presente na sua família, de torná-lo um nego douto, de torná-lo um nego doutor. E nesse dia me chega Mário Lobão trazendo Mário Guzmão. Eu olhei para ele, aí foi uma brincadeira, e logo ele foi muito simpático comigo. E eu digo, puxa, que cara legal. E olhei e me lembrei dos negros que tinham estado na minha vida, desde a minha infância, né? E naquele momento eu disse, olha, eu vou levar este jovem para a escola de teatro. Logo quando eu comecei a fazer teatro, ele também começou a fazer comigo, né? E foi numa peça chamada A Almanjarra, de Arthur Azevedo. Ele fazia o papel de um carregador e eu fazia a protagonista, João Gama, também trabalhava no elenco. Depois daí, então, Mário Guzmão ligou-se à escola de teatro, participou de muitos eventos. Nós fizemos um espetáculo a peça de Ariano Suassuna com o Cristo Negro, o Alto da Compadecida. Eu e Equio Reis fazíamos, não é, os dois atores, João Grilo, né, e Chicó. Eu fazia João Grilo e outro Chicó, e ele era o Cristo. Então, nesse momento, eu acho que ele teve uma revelação de que o talento dele era significativo e se dedicou cada vez mais. E todos gostavam muito dele, né? Então ele concluiu o curso dele, tá entendendo? E depois ficou com a saída do Martim Gonçalves. Evidentemente que ele se torna, ele percebe que o grupo de grande poder, naquele momento simbólico, dentro da cidade, a grande força da cidade, passa ao Vila Velha. Eu saí da escola com o grupo que se afastou, que criou o Teatro dos Novos, que mais tarde, 4 anos depois, fundaríamos o Teatro Vila Velha. E anos depois, o Guzmão, deixando a escola, foi se juntar ao grupo com quem eu estava, né, dirigido por João Augusto. Mário permanece quase 7 anos consecutivos no Vila Velha, fazendo uma média de, eu diria, quase uma média de 3 espetáculos por ano.
Quer dizer, é realmente muito, e um momento, talvez o grande momento do teatro baiano, após o trabalho inicial do Martim Gonçalves, né, que é o grande momento do teatro baiano. O filme foi o Caipora, de Oscar Santana, que eu, nessa época, fazia a escola de teatro, e passei para fazer cinema, né? Me chamaram para fazer o Caipora, eu fui, fiz o Caipora, primeiro filme, gostei. Não sabia fazer cinema ainda, nunca sabia fazer cinema. Para mim foi uma experiência muito grande. E lá, Mário Guzmão fez um papel excelente no Caipora, que está aí para todo mundo ver, né? Porque Mário Guzmão era uma pessoa suave, boa, era um doce de pessoa, e ali ele faz um papel realmente canalha, né? Que não tinha nada a ver com a personalidade de Mário Guzmão. Ele se saiu assim magistralmente. E teve um episódio muito curioso sobre o Caipora, é que depois do lançamento, ou melhor, no dia do lançamento, nós estávamos no Cacique, aquele restaurante famoso que tinha ao lado do Cine, então Guarani, na época, não era Glauber Rocha ainda. E aí nós estávamos sentados, eu, o Mário e mais umas outras pessoas, comemorando o lançamento do filme. Aí chegou um amigo dele, muito espiritado, muito agitado, e disse: Mário, você já foi ver esse filme aí? Aí ele disse: ainda não. Ele disse: rapaz, você precisa ver. Tem um capataz aí, violento pra cacete, que é a sua cara, velho. Ele tem uma participação muito interessante, uma das maiores dele, no Antônio das Mortes, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Ele faz uma entidade e faz um personagem que luta o tempo todo contra o imaginário, né? É um filme alegórico do Glauber, mas é interessante a participação dele desse filme. Toda a sequência que ele fez, eu tive a oportunidade de assistir algumas sequências filmadas, e ele era incrível, como ele saía assim de primeira em tudo, né? Aquela sequência para mim é antológica na vida de Mário, no Dragão da Maldade. Mário Guzmão, mete o cavalo em cima dele, rodando assim. Tava aí, lança. Mário sempre dizia: não, Glauber, fica tranquilo, eu sei montar cavalo, Glauber. Olha, rapaz, eu não quero você caindo do cavalo com essa lança, pode se ferir. E essa cena foi ensaiada várias vezes e deu tudo certo. E Mário estava super envolvido, né? A Glauber dirigindo, era aquela coisa, né? É muito lindo, era muito lindo ver Glauber dirigir os atores dele assim. Eu vi o Anjo Negro, de Zé Humberto, no início da década de 70, e me impactou esse encontro com aquela figura absolutamente alucinada, né? Carismática, um negro, rei, Deus da África, um homem que vinha trazer uma mensagem nova, um homem que ia mudar a sociedade. Era um pouco como o Teorema de Pasolini, porque tinha sido lançado ali na mesma época. Ele veio romper com a família, ele veio botar pra fuder. Eu me lembro que eu fazia o papel de uma menina, de uma adolescente de 16, 17, que era a idade que eu tinha na época. Eu me lembro que eu tinha um namorado no filme. E ele aparece... fazia parte de uma família burguesa, da época baiana burguesa. E chegava Mário Guzmão, que era o Anjo Negro, e começava a interferir
naquela família, né? As pessoas começavam a mudar, a quase que enlouquecerem, né? E eu fui uma das personagens que parece que eu me encanto, me apaixono e fico grávida dele. Mas é um filme, como eu estou falando, com intenção popular. E tinha resposta. Porque as pessoas não saíam do filme, assistiam o filme até o final. Né? E riam do filme, né? Dialogavam com o filme, reagiam diante do personagem. Então aqui passou no Cinepax, foi lançado no Cine Capri, né? Tudo cinema que desapareceu. Passou no cinema Excelsior e por aí foi pelo interior, né? E eu acompanhei até Aracaju, quando fizemos o lançamento. E, surrealisticamente, no dia do lançamento, nós fomos proibidos, eu e Mário Guzmão, principalmente, né? Porque Mário Guzmão não entrava na sala do cinema porque ele estava de tamanco. Nesse período, eu estava trabalhando na Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural no atual IPAC. E quando eu vejo, eu abro o jornal, o Guzmão preso. Então, esse filme, A Sombra da Serpente, realmente foi feito, inclusive Mário Guzmão como ator, e eu também como ator, experimentando LSD e mescalina. Então, a equipe toda tomava e era filmado. Quando a polícia chegou, que perguntou de quem era, Mário assumiu tudo. Ele disse que não era dele, não sabia de quem era. Mas quando o Kleber falou, ele chegou e assumiu tudo. Tinha que ter um bode expiatório na situação, entendeu? Negro, matou. Teve pessoas que, na época, o Toninho, o J. Bamberg, a Maria Auxiliadora Menaim, todas essas pessoas deram muita atenção a Mário. Fora outras pessoas que eu não conheço, não conheci diretamente. Mas todas essas pessoas estiveram muito, Sérgio Fialho, todas essas pessoas estiveram muito envolvidas nessa tentativa, tá entendendo, de tirar Mário da prisão. Houve alguns depoimentos, como o do Lobão, tá entendendo, o depoimento do irmão do J. Bamberg, o depoimento do Petrovich, me parece que o Vivaldo Costa Lima também depois, foram várias pessoas que depuseram a favor de Mário. A ditadura não atacou só o politizado, ou o terrorista, ou o guerrilheiro. A ditadura atacou a vida inteligente do país. Qualquer pessoa que fizesse parte da vida inteligente do país estava ameaçado. Então, ele não foi preso por causa de política, mas foi preso por causa de droga. Era uma coisa terrível. Eu acho que foi muito difícil, que é um momento de plena ascensão de Mário. Mário tinha feito tudo no teatro baiano. Mário era, de certa forma, um ator famoso a nível nacional. Pela participação dele naqueles filmes, sobretudo no filme de Glauber Rocha, Mário começa a ser conhecido nacionalmente. E, de repente, vem o corte, vem a quebra. Quando eu cheguei na Bahia, em 1971, Mário estava dançando com minha atual esposa, Maria Laís Góes Morgan. Eles fizeram um espetáculo no Teatro Vila Velha, que foi promovido, por sinal, por Roberto Santana, chamado Udi Grudi. E eu assisti Mário dançando esse duo muito lindo com Laís. Eu fiquei impressionado, porque, primeiro, eu não conhecia a dança moderna na Bahia, e esse trabalho foi feito com um grupo de dança contemporânea, o grupo que, uns anos depois, eu assumi a direção. E depois do espetáculo, eu me lembro que eu falei com o Mário,
E ele falava inglês, felizmente, porque eu não falava português naquela época. E nossa amizade começou aqui a partir dessa experiência. Havia um grupo de jovens que queria fazer um trabalho em relação à questão racial, comandados por Manuel Almeida, uma figura tão esquecida, lamentavelmente, pelos movimentos, de uma certa forma, uma pessoa que merece uma justa homenagem ao Manuel. O Manuel começou todo um trabalho com um grupo ali no ICBA, e o Clyde Morgan se integra a esse grupo para fazer o trabalho cultural. Para poder desenvolver mais e com mais profundidade esse lado africano, afro-brasileiro, eu saí para fazer um trabalho paralelo com essas outras pessoas. ICBA foi o lugar bem apropriado para isso. E Roland Schaffner é uma pessoa muito interessante. Por coincidência, mas naturalmente também por interesse pela cultura afro-baiana, o ICBA se tornou talvez o primeiro centro de estudos dessa cultura, seus aspectos históricos e seus aspectos políticos, psicológicos, etnológicos, etnomusicológicos. Outra coisa, Mário precisava naquele momento de alguém que o inserisse nas coisas, e o Clyde o vai inserindo, tá entendendo? E com isso eles vão à África, que era o grande sonho de Mário. E aí é que Mário descobre, tá entendendo, o lado da africanidade dele. Chegando na África, Gusmão foi, assim, iluminado. O que essa viagem despertou nele, eu percebi diariamente, vendo a interação ele e os outros africanos da África e africanos que vieram de outras partes, da Europa, do Caribe, etc. E sendo que ele falava inglês bastante bem, ele tinha a oportunidade de dialogar com facilidade. E quando ele dançava, você sabe como é para um artista como ele, no palco de dançar em frente de 5.000 pessoas, né? Uma coisa que tinha a ver com a cultura africana, foi muito, muito importante. Ele tinha muita consciência disso. Ele tinha muita consciência. Ele nunca dizia, eu sou negro. Ele dizia, eu sou negro. Ele acentuava o gro. Eu sou negro. Olha o negro aqui. Ele incomodava as pessoas ao pronunciar a palavra negro e principalmente quando ele dizia, eu sou. Mário tinha uma postura muito discreta em relação a essa questão do conflito étnico. É impressionante isso. Ele era uma espécie de guru, uma referência. Mas ele não era que ele se envolvia, enquanto militante, nas ações do movimento. Eu acho que isso é um mérito, porque hoje nós vemos isso como mérito, né? Quer dizer, é uma demonstração de tolerância, sabe? Que todos os conflitos étnicos se tornam necessários para que as coisas se resolvam. Era muito o estilo dele de viver e de conviver com o outro. Mário sempre teve isso. O outro de outro sexo, o outro de outra cor, o outro que usa isso ou não usa. Mário, essa coisa equilibrada é uma lição. E ele tinha uma lição de vida. Mário já era o próprio movimento negro deste país, especificamente aqui na Bahia. Porque quando adentrei a escola de teatro em 76, do ponto de vista artístico, ele era a nossa referência, ele era a nossa ação afirmativa. Os velhos tempos da escola de teatro, Mário Gusmão já era uma lenda no teatro e no cinema brasileiro. Ele, para nós, é o Zumbi dos Palmares. E Mário antecedeu a este movimento contemporâneo, por conta dele acreditar sempre na evolução da raça negra. É aí que ele desenvolve um excelente trabalho dentro do Olodum, onde ele, de certa forma, é o que João Jorge diz.
como o Márcio Meirelles coloca, não é ele o responsável pela criação do bando de teatro Olodum. Mas a presença de Mário é o que faz com que João Jorge comece a pensar na perspectiva de se criar um teatro negro na Bahia. Um teatro com a participação de negros na Bahia. E eu acho que o resultado do trabalho de Mário se desenvolve em vários planos. E Mário começa realmente a incentivar culturalmente, de forma paralela, o mundo negro. Participando de eventos, de lançamentos de livros, tá entendendo? De eventos culturais que eram feitos pela comunidade negra, como os diversos eventos que o Elê realizava, participar de toda a produção musical do Olodum. Quer dizer, o Mário tem uma vida, tá entendendo? E começa realmente cada vez mais, a disponibilidade dele é total para esses grupos. Já são 15 anos de bando e Mário Guzmão é um dos ancestrais, né? Talvez um dos responsáveis até por isso, né? Porque, assim, eu acho que tem uma maneira negra de interpretar, tem uma maneira negra de ser ator, né? E a gente vê muitos atores negros se embranquecendo para estar na mídia, para estar na Globo, para estar em papéis e tal. E eu acho que é preciso buscar essa expressão negra no teatro, na representação, né? E Mário tinha isso. Ele tinha um jeito negro de ser no palco também, ele assumia isso, como Lázaro Ramos também tem. Quer dizer, ele não precisa empunhar nenhuma bandeira, o fato dele estar representando é um jeito negro de representar. E a nossa relação com o Mário, né, veio desde o início do Iliaê, né? Talvez juntamente com o Macalé, com o amigo nosso Radovan, que nos ajudou na formação do bloco, dando informações. E sempre, desde o início, nós sempre procurávamos. Tinha algumas pessoas que sempre estavam procurando para tomar mais informação, se preparar mais, né? Ajudar no crescimento da entidade. Mário foi uma pessoa que nós sempre conversamos muito. O Mário, após a saída de Clyde Morgan daqui da Bahia, o Mário se sente meio perdido. O Mário se sente solto. Mário, na realidade, já não tinha uma posição dentro do teatro baiano. Mário, por outro lado, a possibilidade de um teatro paralelo com a saída do Clyde Morgan era quase nenhuma. Então, o Mário acho que estava inteiramente perdido. Felizmente, o Mário tem pessoas que pensavam nele, como, por exemplo, o Jorge Amado, que pensou nele, tá entendendo? Conversou com pessoas de Ilhéus. E o Mário pegou e foi parar em Ilhéus. E foi a saída, a alternativa que ele encontrou. Ele chegou aqui em 80, veio de Salvador, né, encaminhado por Jorge Amado e Jabes, que na época era secretário de Educação, me pediu para dar uma força a Mário Guzmão, né? Nós arranjamos um trabalho para ele na escola municipal, onde ele teria que ensinar inglês. Porque ele chegou para aqui, para Ilhéus, e naquele movimento, assim, o movimento negro, a gente começou chegando um ao outro. Então ele chegou para mim e conversou muito comigo, quem ele era, quem ele não era. Ele já sabia a minha história, mais ou menos quem eu era aqui dentro de Ilhéus, né? E aí a gente fez, assim, aquela amizade, assim, bem firme, bem segura, uma coisa, aquele laço bem forte, né? E aí, então, ele começou a conhecer meus filhos, né? E depois desse conhecimento com meus filhos, a gente começou a trabalhar com ele, né? Fazendo teatro de rua. É a trajetória de lutar entre um guerreiro e irmão, o anjo negro da Bahia, é você, Mário Guzmão. Ecujucu, tabará, titinjacá. Ecujucu, tabará, titinjacá. Ecujucu, tabará, titinjacá. Ecujucu, tabará, titinjacá. E aí Mário Guzmão veio, ele já tinha um trabalho aqui dentro de Ilhéus, está entendendo, na sociedade aí, tem aula de inglês. E ele veio morar aqui no Oiteiro, e sabendo que ele gostava de candomblé, gostava de bloco afro, eu convidei ele a sair no Mini Congo. Ele saiu 2 vezes no Mini Congo. Mário é uma pessoa que trouxe para Itabuna, para Ilhéus, para os artistas, para os grupos culturais afrodescendentes. Ele trouxe muita sabedoria, trouxe o que estava faltando. Ele chegou na hora certa
e cobriu as lacunas, soube como ninguém, cobrir as lacunas que aquele momento exigia, que tinha naquele momento. Ele trouxe isso para cá. Bom, eu conheci Mário nos anos 80,